Boa tarde, Pepecasters! Ai, eu amo. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio para vocês. E dessa vez nós vamos falar de corrimento vaginal, que eu sei que vocês amam. Sempre tem dúvida. Não é que amam, né? Porque na verdade ninguém ama. Ninguém quer ter corrimento vaginal, né? Que também não é uma coisa muito certa, né? Porque corrimento às vezes é bom. E aí, mas é uma coisa que vocês têm muitas dúvidas, Uma das né? principais queixas no consultório de ginecologia, acho que não tem nenhum dia que a gente passa sem ver, né? Com certeza. Então vamos começar falando que a gente Da tem vários secreção tipos. vaginal, que não é propriamente corrimento, mas a gente coloca tudo no bolo. A gente pode falar também corrimento fisiológico, que é diferente do patológico. O patológico são aqueles causados por fungos, bactérias, que precisa né? tratar, né? Que causam alguns sintomas meio chatinhos. Que pode ser até, não necessariamente um causador, um micro-organismo, mas pode ser alguma dermatite, pode ser até alguma uma reação alérgica. Pode dar um corrimento, sim. Exatamente. Então, começando falando dessa secreção vaginal, que ela é fisiológica, eu achei interessante que eu estava lendo que ela pode ser de meia até uma colherzinha de chá. Ah, meu Deus! Vamos medir agora, né? Vamos medir. Separar uma colher de chá lá em casa. Vou colocar na calcinha. Deixar lá e ver se tá normal. Isso corresponde a de 2 a 5 ml por dia, tá? E assim, vai variar de mulher para mulher, mas normalmente ela pode ser esbranquiçada, mais clarinha, normalmente não tem cheiro, mas pode ter algum odorzinho que não seja fétido, pode ter algum odor. Principalmente próximo do período menstrual, às vezes fica um pouquinho mais forte. Isso, tem períodos que ela se manifesta mais, igual você falou, no período menstrual, na ovulação também, ela vai mudar de acordo com o ciclo, né? Exatamente. E não costuma ter sintomas associados. Assim, quando que aí que eu vou ter que me preocupar? Quando tiver os sintomas associados, que aí a gente vai entrar. Que, por exemplo, normalmente é coceira, odor fétido, algum corrimento com sangramento associado, ardência, edema, né? Mas só voltando um pouquinho, assim, falando, a vagina é o quê? Ela é um canal, né? Ela é úmida, como a Helena falou, e por que a gente fala isso? Porque a vagina tem que se manter úmida, né? Exatamente. É saudável, é um corrimento que a própria vagina produz. É o conforto para a mulher. Exatamente. É o que a gente fala de vagina autolimpante, né? Isso. Essa secreção que proporciona, né, a proteção ali do canal vaginal contra infecções e patógenos. Exatamente. Né? E a lubrificação também, né? Isso. Em algumas situações, por exemplo, pós-parto ou pós-menopausa, que a vagina fica mais ressecada, a mulher sente um desconforto. Não é só porque a gente fala assim, a lubrificação, durante a relação sexual, não. Tem paciente que fala assim, nossa, doutora, tô com uma cândida porque tá coçando muito, tá irritado, tô sentindo como se tivesse formiguinha no meu canal vaginal. Na verdade, não é uma infecção, é a ausência da lubrificação. Hoje, existe, do mesmo jeito que existe hidratante para a pele, existe hidratantes também para a vagina, justamente para aquelas mulheres que estão tendo uma dificuldade de mantê-la um pouco mais úmida, melhorar essa umidade vaginal, né? E como a Helena falou, o corrimento, ele varia ao longo do ciclo. Na ovulação, ele tende a ficar transparente, parecido com uma clara de ovo. Vamos supor, se a mulher tiver curiosidade, colocar o dedo no canal vaginal e fazer assim, ele fica elástico, né? Vai ser pegajoso. Próximo ao período menstrual, ele pode ficar um pouquinho mais grossinho, amarelo ou esbranquiçado. Às vezes ele fica um pouco amarronzado, né? Porque aquele sangramento do início ou do finalzinho da menstruação, ele pode misturar no corrimento e fica um pouco mais marrom. E é normal. E lembrando que corrimento ou não tem cheiro, ou tem cheiro de vagina, né? Toda mulher nesse ponto cheirar que eu lá, queria falar, exatamente. Porque tem algumas mulheres, né, que chegam no consultório, que relatam pra gente, falam, nossa, doutora, eu tô tendo um cheiro muito ruim. E aí eu pergunto, né, converso com aquela mulher e ao longo da consulta eu falo, não, mas espera, esse cheiro ruim como é que é? É no fim do dia? E aí esse dia você passou com a calcinha sintética, você passou com uma calça jeans apertada. Então é muito importante que as mulheres saibam identificar o corrimento de cheiro ruim, né, patológico que a gente fala. Depois do banho a mulher já vai ser capaz de sentir aquele cheiro, né? Se tomar banho e agachar, já vai falar, não, tá com cheiro ruim. Não, agora, no fim do né, dia, exatamente, agora no fim do dia, né, depois de um dia inteiro
inteiro ali com aquele ambiente abafado, com uma calcinha sintética, suando, a vagina, né, o canal vaginal é um órgão que fica ali fechado, né? A maioria... Então pode ser que dê um cheiro de suor, dê um cheiro um pouco mais forte. Claro que não é um cheiro insuportável, um cheiro de peixe morto. Mas um cheiro mais forte no fim do dia é muito comum e às vezes é fisiológico também. Porque a gente faz o exame físico, né? Toda mulher que queixa de corrimento, a gente vai fazer o exame físico pra ver se tem algum problema ou não. E a gente bota o narigão lá. Então, assim, a maioria das pacientes que queixam falando de odor fétido, quando a gente vai sentir, não é o odor da vagina mesmo. Então, assim, né? É normal, né? Então, assim, essa secreção vaginal, resumindo, outras coisas, tem períodos que ela vai estar aumentada, que como a Bárbara disse, na ovulação, mas períodos em que o estrogênio está aumentado também. Na gestação tem uma secreção vaginal aumentada. O paciente fala assim, não, minha aumentada. calcinha tá ficando úmida. É bolsa não, doutor? Não. Às vezes, quando se é situações que o estrogênio está aumentado, então também quando usa pílula anticoncepcional, o DIU também pode fazer um aumento da secreção, né? Exatamente. Bom, e agora eu acho que a gente começando falando das patológicas, né? Vamos começar falando sobre a famosa candidíase, né? Será que as pacientes têm tanta candidíase assim, Helena? Nossa senhora, meu Deus, é muita paciente que chega no consultório com essa queixa, né? Então, esse corrimento, né, característico sugestivo, né, de candidíase que a gente fala, vai ser um corrimento bem branquinho, como se fosse nata de leite coalhado. Na maioria das vezes ele vai estar ali aderido ao canal vaginal e a maioria das mulheres vai relatar um prurido intenso, né? A coceira, né? Isso, ou no canal coceira. ou do lado de fora. Exatamente, ou no canal ou do lado de fora. Essa coceira pode vir acompanhada de uma ardência. Às vezes dá até uma dificuldade de fazer xixi, porque na hora que o xixi bate ali no canal vaginal, vai causar aquele incômodo. E a minoria das mulheres, mas existem alguns casos, vai relatar um edema, né, no canal vaginal, que vai pode ficar impossibilitar. Edema ou é um até... inchaço, né? Exatamente. Ou até dificultar muito o ato sexual, assim. Eu já tive um caso no consultório de uma paciente que colou as paredes vaginais, Nossa assim. Senhora. A candidíase Não, foi é bem tanta... sofrido, é bem sofrido. bem muito sofrido. Não, tem paciente que fala assim, doutor, se eu pudesse ter um gilete, eu chegava e tirava, porque às vezes Arrancar minha coça vagina muito, fora. né? Arrancar, dá uma... E Tá. No caso, o gilete é pra coçar. Eu achei que fosse pra arrancar a vagina fora. E no ato sexual, às vezes, assim, quando tem a penetração, às vezes sai, aí vê como se fossem uns gruminhos mesmo na ponta do pênis, né? Aí toma aquele susto, que tá acontecendo, né? E aí, em falar em ponta do pênis, né? A candidíase, ela pode dar no homem também, mas ela é muito menos sintomática. Ela vai manifestar muito mais na sofrida da mulher, né? Exatamente. E com lembrando disso, certeza. assim, a candidíase não é uma doença sexualmente transmissível, Ótimo. né? E ela tá muito relacionada ao que a Helena Moreno falou. Por exemplo, mulheres que usam roupa muito apertadas, que... Material sintético, aqui é famoso, fui pra praia, fiquei o dia inteiro com o biquíni úmido. Ou... Antibiótico. Por quê, né? Lembrando, a nossa flora vaginal, os micro-organismos que estão na nossa vagina, tem bactérias, tem fungos, tem de tudo lá, é bem diverso. E tem... o que acontece? A gente tem a cândida lá já, a gente já tem a gardnerella já. Só que o que acontece? Às vezes tem situações que o nosso organismo se submete, que causa esse desequilíbrio. E aí a cândida vai proliferar, e é esse o caso. Por quê? O principal dos micro-organismos que a gente fala é o lactobacillus, né? Os lactobacilos vivos. E aí ele é um tipo de bactéria. Se a gente toma um antibiótico, vai matar esse lactobacillus e vai dar espaço para a cândida proliferar e dar, né, esses sintomas que são tão ruins. Porque o antibiótico, gente, ele mata tudo quando você toma, não só o micro-organismo, né? por exemplo. É muito comum, a paciente, tratei dor de garganta, tratei uma infecção urinária. 2 semanas depois, começa os sintomas, né, da candidíase. Né? Outra situação também que é muito associada com a candidíase é a diabetes, né? Isso, pacientes que têm o açúcar descontrolado.
Ou então doenças autoimunes, né? Que também não estão controladas. Não Que a gente com o fala assim, sistema imune a flora 100%. vaginal, ela tem um equilíbrio perfeito, que nem a Helena Morena falou. É um equilíbrio, ela Uma serve para defesa proteger. autolimpante. É uma defesa. Qualquer coisinha, às vezes estresse. Tem paciente que tá muito estressado, para falar assim, doutora, eu me irritar um pouquinho, eu já sinto coçar. O sistema imune dá uma abaixada, né? Que o estresse pode causar isso. Com Né? certeza, Aí dá né? espaço lá para proliferar essas Exatamente. coisinhas ruins. E uma coisa importante da gente falar também é que a flora intestinal pode também É a cândida. influenciar na flora vaginal. Então, mulheres que têm um hábito intestinal muito ruim, que não conseguem evacuar de uma frequência adequada, não cuidam da alimentação, não tomam água, não comem fibra, o nosso corpo é totalmente integrado, né? Então, o desbalanço da flora intestinal pode causar o aumento da candidíase também. Isso. Ou dietas ricas em carboidratos, né? Tipo Isso. massa, pão, açúcares, né? Pode desequilibrar. E lembrando uma coisa muito importante, gente, que nem tudo que coça é cândida. A Helena no início falou. Às vezes a paciente tem alergia, né? Tem uma dermatite. Hoje está muito comum. Ó, muitas mulheres estão procurando substituir, por exemplo, o absorvente convencional. Usando, por exemplo, o coletor ou absorvente de pano. Por quê? Elas vêm, principalmente aquelas que passam mais tempo, né? Porque tem um fluxo aumentado, por exemplo, que no final fica um pouco vermelho, coça, né? O que já apareceu para mim no consultório também é paciente com alergia o preservativo de látex. Não, já vi também. Achou que era candidíase de repetição. Outra coisa, esse negócio de candidíase de repetição, eu li que só de 5 a 8% da população de mulheres que tem essa candidíase de repetição. Então, a candidíase, para ser considerada de repetição, são 4 ou mais episódios ao ano. Então, lembrando, gente, não é tudo que coça que, eu tô com candidíase, não. Isso, a paciente achando que tá coçando, ela fala assim, é candidíase, já vai se autotratar. E o que isso pode levar? Vai gastar dinheiro à toa, ela pode persistir os sintomas por mais tempo, porque ela não vai estar tratando da forma correta, e pode até ter uma piora dos sintomas, né? Exatamente. Principalmente que hoje remédio para cândida, gente, qualquer lugar que você for, você acha. Não precisa de receita, não precisa de receita, né? Nem todo corrimento é cândida, que a gente tá falando. Às vezes, a paciente tá com corrimento normal, ele tá um pouquinho mais branquinho por causa do ciclo menstrual dela. E ela já acha que é candidíase. Outra coisa, paciente na pós-menopausa, que diminui naturalmente pela queda do estrogênio, pode diminuir a lubrificação. Então, ela sente, às vezes, uma coceira constante, né? Hoje, que nem eu falei, existem os hidratantes vaginais, mas existem algumas terapias hormonais tópicas que a gente fala só para vagina, para melhorar essa coceira. Então, por mais estressante, às vezes, chega assim, nossa, mas vou marcar a consulta por causa de corrimento? Marca, para ter orientação e o tratamento adequado, né? Mas o que você quis dizer é que essa coceira da pós-menopausa muitas vezes não é cândida. Muitas vezes não é cândida. É um ressecamento, né? Que exatamente. Pode e como cândida é muito comum, assim, tem vários também tratamentos, às vezes naturais, para alívio de sintoma, por exemplo, banho de assento, né? Que muitas fazem. Melhora. Eu mesmo já fiz várias vezes quando eu tive, mas assim, o ideal é procurar o médico. Outra coisa que eu tava lembrando também, aqueles protetores diários, né, que o povo fala assim, o kefir, também são muito ruins, gente, para corrimento. Kefir? Gente, não sei se vocês já perceberam, mas a Bárbara dá umas gafes. Eu penso mais rápido do que eu falo, aí dá uns pau de vez em quando. Lembrando uma coisa que a gente conversou com o Bruno, né, que foi dúvida de uma seguidora, uma seguimora, tomar ou passar lactobacilos vivos na vagina também não faz. Não é porque. Lembra que eu falei, né, que a nossa flora vaginal tem lactobacilos? Não é passar isso na vagina que vai fazer você ter menos cândida também, não, né? Exatamente. É que nem a Helena Morena falou, gente, a vagina ela é tão perfeita que ela é autossuficiente. Isso. A gente não precisa passar creme, não precisa passar sabonete ducha íntimo, vaginal também. Nossa, pelo amor de Deus. Chega a arrepiar. Eu também. Ducha vaginal. O sabonete íntimo, por mais... tá escrito na embalagem assim, não altera o pH vaginal. Altera sim, gente. A vagina se limpa sozinha. No máximo é assim, um sabonete que pode ser o do corpo, porque normalmente ele tem um pH neutro na parte de fora. Não precisa enfiar. Tem gente que fala assim, pode colocar alho, pode colocar isso, porque fiz tal coisa. Não precisa. A vagina é perfeita. Ela se lubrifica sozinha, ela protege o canal vaginal e, consequentemente, também o útero, né? De infecções sozinha. É um equilíbrio perfeito. Isso. Tem os próprios lactobacilos, então não precisa ficar tomando Yakult também, apesar que eu amo Yakult, então Yakult é adulto, né? Nós tá fazendo
fazendo propaganda aqui, né? Depois a gente Leite pede. fermentado, pessoal. Depois a gente pede patrocínio. Aqui. Alô, Yakult? Vamos falar da próxima, que é muito prevalente também, que é a vaginose, né? E Que é que muita causa... gente Deixa eu só confunde com falar a cândido. última coisinha Ah, também, claro. que tem muitas mulheres que acham, né, não veem problema em secar a calcinha no banheiro. Ah, Isso isso é não ótimo. é nada saudável, né? Porque é um ambiente úmido, às vezes na casa tem mais de 2, 3 pessoas que vão tomar banho naquele mesmo banheiro. Então, quando a calcinha tá quase ficando seca, umidifica de novo. Aí tá quase ficando seca, umidifica de novo. Aí até que a paciente acha, né, que tá totalmente seca, coloca ela úmida ali na gaveta, umedece todas as calcinhas, vai colocar, deixa aquele ambiente úmido, passa o dia inteiro ainda suando ali. Então, gente, banheiro não é local de secar calcinha. Atenção! Não pode, pessoal. Não pode. É no varal, é no vento, é no sol. Deixar secar direito essa peça íntima para diminuir as chances de ter uma candidíase. E outra coisa, perfeito também, dormir e ficar sem calcinha em casa. Gente, além de ser libertador, que depois se acostuma, o Aumenta a ventinho intimidade batendo lá. do casal Exatamente, também. vai né, batendo o amiga? ventinho lá, você não vai querer mais colocar calcinha nem no dia a dia, vai querer, eu vou usar uma calça larga e sem calcinha. Uma É saia ótimo, longa. gente. Eu falo assim, uma vez minha mãe até brincou comigo e é verdade, a vagina respira. Então deixa ela É. respirar, deixa ela tomar o ar dela. Parece coisas assim, dicas, ai meu Deus do céu, mas isso é uma coisa que minha avó falava há 20 anos atrás. Sabedoria. A avó sabe das coisas. Exatamente, é sabedoria. São coisas simples que mudam a vida da mulher, entendeu? E É. claro que não é uma coisa assim, eu fiquei um dia sem usar sabonete íntimo, eu fiquei um dia secando a calcinha no varal, fiquei um dia sem calcinha em casa, melhorou meu corrimento. Mas se você começa a usar isso como Ter isso rotina como de vida, hábito, pode ter certeza que você vai sentir uma diferença. Vamos largar as calcinhas lá no varal, então, e falar da vaginose, Por porque tem muito favor. corrimento pra É gente isso falar aí. aí. Exatamente. E é uma que muita gente confunde É. com cândida, né? E que não é. Não, não é, porque Exatamente. a cândida é causada por um fungo. A vaginose, né, que é causada por Gardnerella, que é uma bactéria, né, a gente vai tratar com antibiótico. E ela já é uma doença sexualmente transmissível, né, então ela... Como fatores de risco, a gente tem a questão do número de parceiros sexuais, a ducha vaginal também, que vai alterar a nossa flora vaginal. Questão até de tabagismo também, não fumar, né, de forma alguma é bom. E, enfim, quais os sintomas, né, que a gente pode associar com a vaginose? A gente lembra mais do tal do odor fétido, mas não é qualquer odor fétido, não. É aí que a gente tem que ter, né, essa podre. Peixe bom podre, senso pra gente. poder avaliar. E não é os pacientes também achar que tá com cheio de peixe podre e falar, eu vou, mesmo porque, como é antibiótico, isso você não vai pode conseguir ser. fácil Aí é na só ser farmácia, não. ginecologista, Vai precisar gente. ser bem avaliada, né? Exatamente. É um corrimento, assim, em grande quantidade. Ele não é tão grumoso, né? Ele é mais leitoso, que a gente fala. Pode ser amarelo, branco, Amarelo escuro, né? Suja, às vezes, mais a calcinha. E a principal coisa é isso, é o mau odor. E é um mau odor que nem a Helena tinha falado assim, nossa, acabei de Pós-banho. tomar o banho, tô sentindo esse cheiro. Ou então, acabei de ter relação sexual, veio um cheiro mais forte. Logo Perto depois da da menstruação menstruação. também pode provocar um mau odor, né? E ela pode ser transmitida também por brinquedo sexual. Então, a gente lembrar do preservativo, né? Que é o que a gente tem pra colocar o preservativo num brinquedo também, né? Não só... Higienizar depois da utilização dele, né, gente? Não é porque você tá importante. só você usando, ou só que você é você a mesma pode guardar. parceria, É. você vai lá e vai deixar ad eterno lá cultivando bactéria, né? Verdade. Porque diferente do canal vaginal, o brinquedinho não é autolimpante, não é autossuficiente. Exatamente. Verdade. Mas ela não é um corrimento que costuma trazer tanto desconforto para paciente igual a cândida. A cândida é mais enjoada, né? A vaginose é mais a questão do odor mesmo, que é ela o que não mais causa incomoda. coceira nem dor, né? É o cheiro que O cheiro incomoda, causa- claro, mas não tem o sintoma da coceira, por exemplo, da motor candidíase, ali, né? que é muito forte, né? Sabe uma coisa que eu tô lembrando aqui? Às vezes, quando a gente recebe exame preventivo, né, a citologia oncótica, O papelzinho, o né? papelzinho, o papel, né, o exame mesmo, ele é usado para rastreamento de câncer de colo de útero. Mas, às vezes, ele pode mostrar a presença de alguns micro-organismos. Às vezes, ele vai mostrar uma cândida, às vezes, vai mostrar uma Gardnerella. Mas a gente não trata papel, tá? Só para vocês não assustarem, né, quando vocês receberem o preventivo de vocês e lerem lá. Se vocês não estiverem tendo sintomas, se forem avaliar, tá tudo bem, não precisa de tratar, porque o papel mostrou aquilo, não. Mesmo porque eu lembrei que na flora vaginal tem
de tudo lá. Tem gardnerella também, gente. Mas lembrando que a gardnerella tem que ser tratada quando tiver no exame preventivo, se for grávida. Ai, grávida sim. Grávida a gente sim. trata tudo, gente. A gente trata infecção urinária quando a paciente não tem sintoma. É, É por isso que a gente exatamente. pede exame pra grávida aí, porque... Porque tem o risco, né, de parto prematuro. prematuro, Então, nessas pacientes é exceção mesmo. Isso. Né? Exatamente. E existem outros corrimentos, esses são os mais comuns, assim, 90% dos corrimentos que chegam no consultório, candidíase e gardnerella. Mas existe, sim. por exemplo, a tricomonise, que é uma doença sexualmente transmissível, que pode causar um corrimento abundante, assim, esse é em grande quantidade. Espumoso, né? Espumoso. Pode ter um mau odor esverdeado. também, mas não É chega um a ser peixe odor. podre, mas é um odor diferente. Mas é bem semelhante ao da vaginose, né? Da gardnerella. Em tese, assim, eu acho que a nossa vantagem é que tanto a gardnerella quanto a tricomoníase é o mesmo tratamento, né? É verdade. E isso é muito bom, porque é muito difícil, às vezes, a gente diferenciar na prática, não ser por ser bolhoso, né? Existem alguns testes, né, que podem ser feitos. Esqueci o nome daquele teste, gente. Qual que é Esqueci. mesmo? Também. Mas Depois a ele gente tem pensa. um sintoma. A tricomoníase, em relação a sintomas, ela é bem um misto da candidíase com a vaginose, porque tem tanto o odor quanto tem o desconforto também, Isso né? pode um desconforto no pé da barriga, às vezes pode sentir uma vulva um pouquinho mais inchada Isso. também, né? E aqui eu também acho importante falar que a tricomoníase, ela pode ser passada por sabonete em barra, que irmãs, né, que amigas possam usar, né, em conjunto. Pode ser passado por toalhas muito molhadas também, que estejam com parte da secreção vaginal. A tricomoníase pode ser passada... Isso aí eu li num livro, só que eu não sei muito como seria feito isso. Mas que dá para ter transmissão até em piscinas com mais higiene também. Ah, tá. Esse eu não sabia, não. Tomar cuidado, assim, né, com esses clubes de procedência duvidosa, porque a tricomoníase pode ser passada até em piscinas, né, que não são adequadamente tratadas. Ali. Outro que eu acho que a gente pode falar em conjunto é a clamídia e o gonococo, porque eles são bem parecidos, né? Costumam causar a mesma doença. E os sintomas, né, que normalmente estão associados a ele. Gonococo é a tal da gonorreia, né? Que muito se Isso. fala dessa forma, né? E costuma realmente uma secreção de odor mais fétido, dor na relação, dor abdominal. Dor pra urinar, às Dor vezes pra urinar. confunde muito com infecção urinária, né? Dor embaixo do ventre, Dor né? após, sangramento após a relação também, né? E ela é uma doença que a gente tem que ficar atenta. Por quê? A infecção por eles, né? Porque eles podem causar doença inflamatória pélvica, né? Que a gente chama de DIP. Que ela pode pode subir pelo canal e chegar no útero, né? Ascendente, né? Chegar no útero, nas trompas uterinas, causar ali uma cicatrização da trompa uterina que pode provocar uma infertilidade da mulher, ou se não for infertilidade, uma gestação ectópica. Gestação ectópica é quando tem a gravidez na trompa uterina, né? Então, ela é uma doença que realmente, assim, eu tenho preocupação com ela, por essa questão, né, do futuro Pode evoluir, obstétrico da né? mulher mesmo. Atrapalhar né, a fertilidade, como ela falou. A E DIP, às causar vezes... abscessos, né, na trompa, no Aí útero. pode ser necessário até cirurgia, né? Exatamente. Gerar aí condições muito mais graves, né, pra mulher. E abscesso, quando não é tratado, quando não é bem identificado, tem consequências sérias, né? Uma sepsemia. Abscesso que é a coleção de pus, tá, gente? Isso, o que é abscesso, né? Dentro da barriga, vamos dizer assim, né? No abdômen, no caso da DIP, né? A gente tem a DIP 1, DIP 2, DIP 3, que o médico vai avaliar. Vai evoluindo de acordo com a gravidade, né? Se a dela. paciente não for, né? Porque, na verdade, assim, como são sintomas pouco específicos, às vezes não vai no ginecologista, vai em outro médico, fica deixando, né? E outra coisa, não falei da febre, né, também, pode começar a dar febre também, né? Exatamente. Lembrando que a tarde. tricomoníase e a gonorreia são sexualmente transmissíveis, né? Assim como a vaginose. Exatamente. Então, a importância da camisinha nessas situações, Isso. né? Que nem a gente vai falar no outro episódio, mesmo com anticoncepcional, a camisinha também é o único método que protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. A vaginose? A vaginose eu li sim. up to date. Olha só, tá aí uma coisa que eu tô aprendendo com os colegas aqui. Eu pensei que mas vaginose não era só tricomoníase. Mas assim, como a candidíase, ela também pode ser pelo uso de antibiótico, próximo da menstruação, né? Porque existe a gardnerella no canal vaginal. Sim, com certeza. Né? Então,
quem sabe, na verdade, desculpa, então eu posso ter falado errado. Ela não é uma doença sexualmente transmissível, mas ela é transmitida por via sexual também. Entendeu? Exatamente. Você entendeu? Assim, ela já existe lá, tem situações... Desculpa, realmente, Helena. Tem situações... Ela já existe lá, tem situações que ela vai fazer ela proliferar, Sim. só que ela pode ser também transmitida por via sexual, mas não é considerada doença sexualmente transmissível. Não, porque senão às vezes as mulheres ficam preocupadas. É. Ai, meu Deus, meu parceiro me traiu. Porque Não é necessariamente, tão comum, né? No caso de vaginose, é porque é tão comum, né? É E verdade. lembrando que, por exemplo, gonorreia e tricomonismo podem dar também sintomas no homem. Então, assim, se seu parceiro tá com corrimento, tá com dor ao urinar, Lebrite, né? Que a gente fala. Observar, porque homem normalmente não vai tanto no médico que nem a mulher, então precisa fazer esse acompanhamento também, né? E assim, só pra finalizar também, a gente já tinha falado no início do episódio, que pode ser alguma dermatite, sim, eczema, que a gente fala, alguma reação alérgica. E é isso. Vocês lembram de mais alguma pra comentar? Das mais prevalentes a Das gente top falou, five, né? né? A gente Acho que falou. essas são Top as top 5, five. exatamente. E assim, uma coisa que eu não sei se vocês já tiveram no consultório de vocês, é algumas pacientes que falam, não, doutora, eu quero um remédio pra diminuir a quantidade. Tudo bem que é normal, que é Muito. fisiológico, mas eu quero que diminua. Então aqui eu acho importante a gente falar que não existe remédio pra Mudança de hábito tratar. de vida, que é excelente. Isso melhora a sua saúde como Mas um assim, todo, né? mas não tem mulheres precisa. que estão mais lubrificadas, que realmente a secreção é fisiológica e vai, né, escoar mais na calcinha. Então, assim, a gente não tem um medicamento, vamos usar um medicamento pra secar a secreção da Deus me vagina. livre. Deus me livre, e assim, realmente não existe. Pode ser que incomode um pouco, mas algumas mulheres vão ter uma quantidade aumentada, vai molhar um pouquinho mais a calcinha. Tem que ficar atento a esse aspecto. Mas a quantidade, quando as características são de secreção normal, não tem como a gente medicar. Pelo sentido, contrário, se né? a gente passar um medicamento, pode alterar a flora e piorar. O paciente que não tinha Exatamente. sintoma, começa a ter algum Eu sintoma falo, associado. Minhas queridas, se é muito lubrificada, Agradeça, eu que ia é me muito bom. gabar. Exatamente, obrigada. Eu sou muito lubrificada Exatamente. mesmo, dá Do mesmo na licença. relação sexual. Às vezes a mulher diz, nossa, estou lubrificando demais. Que ótimo. Significa que a excitação tá perfeita. Tanto você e o seu parceiro ou parceira estão Conexão maravilhosa. excelentes aí. Gente, é isso. Amamos vocês. Esperamos vocês para os próximos episódios. Vamos começar a abrir mais caixinha lá no nosso Instagram pra gente começar a discutir aqui as perguntas que vocês tiverem, tá? E esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, gente.